Eu vim trazer para você uma visão ampla, para que você possa criar a sua cosmologia, preencher as lacunas das respostas existenciais que carrega aí dentro do seu peito, se sentir alinhado, se sentir coerente e, ao mesmo tempo, motivado a buscar mais, a aprender mais, a evoluir mais, a crescer mais. Existem questionamentos que há muito tempo já vêm tirando o sono do ser humano. São questões existenciais que, enquanto não respondidas, deixam dentro de nós uma sensação de vazio. Somos buscadores da verdade. Somos truth seekers, aqueles que buscam a verdade. E nessa busca pela verdade, sentimos como se, sem respostas, ficássemos soltos ao vento, sem direção. As questões existenciais, elas envolvem de onde eu vim, por que ou para que eu vim e para onde eu irei. Essas visões têm a ver com a construção da realidade, com o motivo, o propósito maior pelo qual você está aqui. E o que será após essa vida? O que se dará após essa sua existência? Como buscadores da verdade, o ser humano, ele tem aquele ímpeto, aquele desejo, aquela ânsia, aquela busca por preencher as lacunas que explicam a verdade sobre a existência. Sabendo nossas origens, entendendo para que viemos e o que nos aguarda. É uma visão de princípio, meio e fim, ou início, meio e fim. E essa é uma visão que, quando não temos respostas convincentes para esse tecido da realidade que queremos construir para nós mesmos, é como se tivesse faltando algo. É como se tivesse um buraco na nossa alma. Procuramos razão, procuramos lógica, procuramos respostas, procuramos a verdade, mas dificilmente conseguimos preencher essas nossas perguntas existenciais com respostas coerentes. No entanto, na sua jornada, eu entendo que cada um de vocês vem aprendendo sobre coisas, lendo coisas, e, naturalmente, você acaba se identificando com determinados padrões de crenças. Eu vim trazer para você uma visão ampla, para que você possa criar a sua cosmologia, preencher as lacunas das respostas existenciais que carrega aí dentro do seu peito, se sentir alinhado, se sentir coerente e, ao mesmo tempo, motivado a buscar mais, a aprender mais, a evoluir mais, a crescer mais. Este é o caminho, esta é a jornada. Então, para que nós possamos ter essa visão mais ampla da realidade, o primeiro ponto que precisamos ter, e essa é uma visão que muitos cientistas vêm abordando, é que nós vivemos numa dimensão e existem, além desta dimensão, muitas outras dimensões. Como a própria teoria das cordas de Albert Einstein teorizava, afirmava e defendia a ideia de que vivemos em dimensões e planos sobrepostos uns aos outros, coexistindo harmoniosamente. E com esta visão mais ampla, começamos a observar também aquela visão do multiverso
como se não houvesse apenas um universo, mas vários universos e várias realidades coexistindo simultaneamente. Muitos cientistas, eles vêm teorizando e defendendo a ideia de que vivemos numa realidade holográfica. É como se vivêssemos dentro de um holograma. E o holograma, ele está operando dentro de uma determinada faixa de frequência ou um range de frequências perceptíveis pelos seres que ali estão habitando, e essas percepções, elas são traduzidas, observadas através de inputs sensoriais, onde sentimos, tocamos, respiramos, vemos, ouvimos. Vocês devem conhecer o Elon Musk. O Elon Musk uma vez foi perguntado num simpósio: Elon Musk, o que é a realidade para você? E ele falou uma coisa muito interessante. Talvez nós estejamos vivendo numa realidade simulada, onde a tecnologia hoje, com o avanço que estamos vendo, tem propiciado a criação de realidades simuladas, onde você consegue se inserir nessa realidade simulada e sentir isso como uma verdade, uma coisa tão real quanto você está aqui nessa realidade de olhos abertos. E talvez os nossos antepassados fizeram isso conosco e nós não sabemos. E ele deixou essa bomba, essa incógnita. E é muito interessante quando você observa gênios, cientistas, pensadores além do nosso tempo, em simpósios, em congressos, em fóruns, em discussões e documentários e mais documentários, falando sobre esta possibilidade de estarmos vivendo numa realidade holográfica. Essa possibilidade de estarmos vivendo dentro de uma matrix. Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, vamos fazer uma metáfora para facilitar a sua compreensão, para você ver que essa ideia não é nada absurda. Não é nada absurda. Ela é muito aceita. Ela é muito possível. Ela é muito palatável quando você entende de uma perspectiva mais abrangente. Quando você observa que, através das suas crenças, sejam elas quais forem, você era um espírito que encarnou num corpo físico. E com esse corpo físico você está vivendo nesta realidade. É como se fosse naquele filme Avatar, sabe? Onde você assumiu esse corpo aqui como um avatar para você ter uma experiência terrena de aprendizado. Então, é como se você estivesse vivendo uma realidade simulada também, para aprender, para evoluir, para crescer. Como um espírito, como uma consciência, como uma alma, você veio de uma outra dimensão, do plano espiritual, e foi feito o download dessa sua consciência neste corpo lá no útero da sua mãe, no seu período de gestação. E você entrou nesse avatar, nesse personagem, nesse ser que você está vivendo hoje, para ter as experiências e aprendizados que você deseja ter. Então, de um ponto de vista de crença espiritual, se a gente fosse fazer essa metáfora, essa comparação com o filme Avatar, é como se de verdade você estivesse utilizando um software, sistemas, para fazer o download da sua consciência dentro de um corpo, de um avatar, e controlá-lo à distância. Assim como, por exemplo, operadores de drone fazem. Assim como, por exemplo, operadores de submarinos, drone, fazem. Eles não estão lá dentro do avião, eles não estão lá dentro do drone, eles não estão lá dentro do submarino. Eles estão controlando aquilo à distância. E quando nós falamos de tecnologia virtual, quando falamos do mundo dos jogos, se você não conhece sobre esse mundo, saiba que já está havendo uma grande revolução e cada vez mais vem avançando tecnologias para criar realidades simuladas,
onde você será capaz de, através de dispositivos, entrar dentro do jogo e sentir, tocar, interagir com tudo aquilo que acontece lá dentro como se fosse verdade. Quase sem nenhuma distinção do que está acontecendo aqui nessa realidade e o que está acontecendo dentro da realidade dos jogos. E tudo isso eu estou falando para você para trazer a você essa consciência de que essa teoria, essa hipótese de estarmos vivendo numa realidade holográfica, ela é muito palatável, ela é muito aceitável, ela é até lógica e racional, num ponto de vista como os cientistas vêm abordando. E quando a gente traz essa visão da espiritualidade, é um exemplo para a gente perceber que, de certa forma, isso realmente é algo que está acontecendo aqui. No entanto, a gente se apega a isso e entende isso como uma verdade absoluta. E esse apego é o que gera muito do nosso sofrimento. E a busca pela verdade absoluta é o que vem nos distanciando através de crenças. Então, seja você da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, seja qualquer que for a sua crença, o seu ismo, do xamanismo, das culturas tribais, não importa. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Porque essas entidades, esses seres, na verdade são seres e entidades que foram acessados em outros planos e dimensões. E, de fato, eles existem e vivem em outras dimensões, já que vivemos numa realidade multidimensional de infinitas possibilidades e dimensões. Quando a gente começa a observar, seguindo até essa visão mais científica da realidade holográfica, nós começamos a perceber que existe uma lógica dentro de toda essa coisa dos avatares, das personas, dessas entidades. Porque quando você observa, e isso você só vai ser capaz de criar sua própria cosmologia conforme você começar a estudar e se permitir aprender sobre outras tradições, sobre outras crenças e religiões sem medo, sem preconceitos, sem julgamento, sem crítica e sem querer achar o que é verdade ou mentira. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu expando a minha consciência sobre diversos assuntos, sobre diversas tradições, sobre diversas culturas, diferentes religiões, eu percebo que todas elas se encaixam perfeitamente num tecido de uma realidade ampla, de infinitas possibilidades e potenciais. Não importa se você acredita em Alá, Jeová, Yahvé, Deus, deusa, Gaia, Pachamama, se você é uma pessoa que segue alguma doutrina, alguma religião que se baseia no politeísmo, em deuses diferentes, em entidades diferentes. Todas essas entidades, elas são consciências. Elas são energias. E essas consciências, elas vivem em diferentes dimensões. Então, povos em determinadas regiões, em determinadas épocas aqui no globo terrestre, acessaram ou receberam informações, downloads e sabedorias dessas entidades e começaram a criar uma cosmologia, começaram a criar uma crença em cima daquelas entidades. E aí uma tribo na África começou a trazer a visão que havia uma entidade para a água, uma entidade para o vento, uma entidade para as folhas. Essa é a crença do animismo, que é oriunda do xamanismo. E quando a gente fala, muito antes do homem ser homem como nós conhecemos, onde reconhecia-se que havia consciência e energia em tudo, nos objetos animados e inanimados, em todos os seres. Então atribuía-se uma entidade para o Sol, uma entidade para a Lua, uma consciência para Marte, outra consciência para Vênus, outra consciência para Uranus. Isso foi criando divindades, deuses e visões, e crenças e religiões.
E quando a gente começa a observar tudo isso e vai toda essa história da humanidade se desdobrando na nossa frente, a gente começa a observar que existe um ponto culminante em comum em todos eles: a criação de toda a existência. E a forma como a existência se desdobrou em diferentes realidades e dimensões e universos, mas uma consciência única, a dimensão universal final, a consciência universal divina, que rege tudo isso. No entanto, são vários mundos e realidades coexistindo, com seres e consciências e verdades e visões diferentes, infinitas. E quando a gente começa a observar isso, a gente percebe que é insano, é de uma ignorância tamanha buscar uma verdade única, definitiva e universal, porque ela não existe. A verdade definitiva, universal, é a verdade de que existem muitas verdades e realidades coexistindo. Porque se uma pessoa acredita numa determinada crença, para ela aquilo é real. Então, quando eu falo sobre criar a sua própria cosmologia, o meu convite para você é abrir a sua cabeça, expandir a sua consciência, começar a estudar sobre diferentes assuntos, começar a estudar sobre diferentes gêneses, sobre diferentes visões da realidade através das diferentes tradições, e com isso você ir elegendo as crenças que te empoderam e descartando as que te enfraquecem. Se você quer acreditar que existem os reptilianos que estão aí, por exemplo, conspirando contra nós, ou que você veio de Sírios, ou você é um arturiano, ou qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a sua visão, essa é a sua verdade. E está tudo bem. E isso é uma verdade quando você vai criando a sua própria cosmologia e ficando a par de si mesmo e em paz com a verdade do outro. A verdade do outro é a verdade dele, não sua. Quando você começa a ficar em paz com a sua verdade, você começa a enxergar padrões e você começa a perceber que existe uma essência, uma existência única. Então, a minha cosmologia, por exemplo, eu acredito, e foi uma cosmologia que conforme eu fui estudando e lendo e relendo e aprendendo novas coisas e estudando sobre diferentes gêneses e olhando para o passado, para os povos da Mesopotâmia, para o Egito, para os povos antes, os povos da Suméria, e evoluindo essa visão, além de toda a história da humanidade, as histórias mais antigas, desde as tradições que floresceram no Vale do Indo, as tradições que floresceram a partir disso no Oriente, e depois as tradições que foram expandindo e corroborando com o que nós conhecemos como a mitologia grega, nórdica, mas que são tradições baseadas no politeísmo e na visão xamânica. Quando eu fui percebendo e entendendo tudo isso, me aprofundando, eu comecei a criar a minha própria cosmologia pessoal de realidade. E elencando aquilo que me serve e descartando aquilo que não. E tá tudo bem, porque é a maneira como eu entendo a minha realidade, é a maneira como eu respondo às questões existenciais, como de onde eu vim, por que eu vim, para onde eu vou. E quando eu entro em contato com informações e coisas que enfraquecem essa convicção e essa fé, essa consciência que eu tenho, eu descarto. Não por ignorância. Primeiro eu olho, eu entendo, vejo como aquilo se encaixa na minha cosmologia e depois eu descarto. Eu já estudei sobre tudo, gente. Então, eu já estudei sobre todas as religiões, eu já estudei sobre os diferentes filósofos, eu já estudei sobre seitas, eu já estudei sobre clãs secretos, eu já estudei sobre a mitologia de diversas culturas, eu já estudei na paleontologia, e além da paleontologia,
Eu já estudei a história da humanidade de diversos pontos de vistas e prismas. Eu já estudei desde aquele livro, por exemplo, do Eric von Däniken, né? Eram os deuses astronautas. E daí eu fui estudando tudo isso. E eu fui percebendo assim, ora eu acreditava numa coisa, ora eu acreditava em outra. E daí eu ficava buscando uma verdade, mas eu me sentia frustrado porque as coisas não se encaixavam. Com o tempo eu fui aprendendo a perceber alguns padrões em todas essas histórias, em todos esses mitos, em todas essas crenças, em todas essas tradições, em todas essas religiões, em todas essas visões espirituais. Fui percebendo um padrão e tudo aquilo, conforme quanto mais eu estudava e expandindo a minha consciência sobre diferentes culturas, tradições, visões, filosofias, foi criando um mosaico perfeito na minha mente. Um mosaico onde hoje eu não consigo descartar nenhuma verdade. Então, se você acredita em reptilianos, eu falo, você tem razão. Se você acredita em arcturianos, eu falo, você tem razão. Eu comecei a tentar entender o que são os aliens, o que são os extraterrestres. O que em definição é um alien? O que é em definição um extraterrestre? Será que é realmente um ser que habita nesta mesma dimensão física, 3D, e que vem através do tempo e do espaço numa nave, sendo movimentado como um pedaço de carne até aqui? Será mesmo? Aí, dentro da visão espiritualista e até das visões xamânicas, comecei a observar que esses seres, muitas vezes, eles visitavam os astecas, os maias, os egípcios, os povos que extraíram muito conhecimento e muita sabedoria desses seres. Muitos deles não estavam fisicamente aqui, mas eram acessados em consciência, em desdobramentos, em viagens, como se eles estivessem em uma outra dimensão, mas de qualquer forma não deixavam de ser extraterrestres, porque não eram desta Terra. E daí toda essa visão foi se formando assim muito claramente na minha mente. Comecei também, muitos devem conhecer, né, a Irmandade Branca ou a Fraternidade Branca, que fala dos conselhos e toda essa visão, Conselho dos Cinco e toda essa visão. Eu fui começando a entender e montar dentro da minha cabeça a minha própria cosmologia. Que se eu fosse falar agora para você, você ia falar, Gabriel, você é maluco. Se eu fosse falar e explicar como eu entendo a realidade, você ia falar, Gabriel, você tá maluco. E eu ia falar, tá tudo bem. Você tá falando a sua verdade. Talvez isso seja verdade. Mas eu tô em paz com a minha verdade. E essa é a cosmologia que faz sentido para mim. E é a maneira como eu criei a minha realidade de uma forma mais palatável e aceitável, que responde às minhas questões existenciais e me fazem me sentir que está tudo certo, está tudo alinhado. E eu fico em paz com a minha verdade, porque eu não preciso que as pessoas acreditem na minha verdade para eu entender e ficar convicto dela. Eu só fico em paz. Então, quando eu falo sobre criar a sua cosmologia, é realmente você expandir a sua visão, a sua consciência, sair da caixinha e começar a ler, estudar sobre diferentes povos, culturas, crenças, tradições, religiões, sempre com um olhar curioso, sem julgar, sem criticar, sem tentar encontrar formas de desdizer ou diminuir aquela crença, falando que aquilo é mentira, porque assim você vai percebendo que tudo no final é verdade. Só que são interpretações daquilo que a gente extrai de um mundo de muitas dimensões e energias. Em diferentes épocas, dentro de diferentes tradições, as pessoas colocaram um nome àquela entidade que eles entendiam que regulava o rio, as marés ou as diferentes fases da lua, e começaram a adorar aquilo na forma de um deus personificado numa imagem de um homem ou na imagem de um animal. E aquilo foi criando um rito, cerimônias, foi criando-se uma religião a partir daquilo. Mas aquilo não deixa de ser verdade, porque se existem pessoas que acreditam naquilo e praticam aquilo, é uma verdade para elas. E está tudo bem a verdade delas. Você ficar em paz com a verdade dos outros é a sua verdade.
essa visão universalista que a gente poderia chamar, onde a gente não descarta nada. A gente só tenta agregar, integrar, acolher e encaixar dentro da nossa cosmologia geral. Então eu não acredito numa única religião. A minha crença é o hominismo. E o que é o hominismo? A crença de que a verdade não pode ser encontrada em apenas uma religião, mas em todas. Quando você reúne os conhecimentos, as histórias, sabendo do conto da própria formação da nossa história, é que só os vitoriosos contaram a história. Os perdedores, os povos que foram invadidos, os povos que perderam, tiveram suas culturas apagadas, seus registros queimados, seus livros destruídos, suas construções e templos apagados. Isso aconteceu várias e várias vezes, porque sempre o homem, nessa busca ignorante pela verdade absoluta, ele tenta impor a verdade dele sobre os povos dominados. E é isso que formou esse nosso ego que busca a tal de uma verdade única, absoluta, e nos distancia do todo. Então a gente precisa, acho que a palavra maior agora é expandir. E quanto mais você se permitir ler, estudar, você vai perceber que você não vai se tornar um teórico da conspiração. Fica tranquilo. Eu tenho até frisson com essa palavra assim, me dá um arrepio, porque não é uma coisa que eu me compactuo, sabe? Mas eu tenho um certo nível de me permitir enxergar e ouvir o que esses teóricos da conspiração têm para dizer. E daí, quando eu vou ouvindo, eu percebo muita coisa ali, é neurose, é mania de perseguição, mas também tem muita verdade ali. Tem muita verdade em alguns pontos, não todos. Então, quando você se permite a enxergar todos os lados da moeda, você vai formando uma visão sua mais elevada da realidade. Essa é a verdadeira sabedoria, a sabedoria suprema, você aprender a ficar em paz tão grandemente com a sua verdade que você está preparado para abrir mão dela quando lhe forem apresentados argumentos, visões mais convincentes e melhores que falem melhor com o momento e com o nível de conhecimento, consciência e informação que você tem nesse momento. Uma das coisas mais intrigantes que foi uma das primeiras coisas, digamos, místicas, vamos dizer assim, né, aquém da realidade, que eu comecei a estudar quando eu ainda era jovem, era muito interessado nesse tema de ufologia, de extraterrestres, e né, existe todo um arcabouço hoje de programas, documentários que preenche, né, essa curiosidade do consciente coletivo. E muito se fala sobre o governo saber da existência desses seres e terem evidências, e cada vez mais a aparição de OVNIs vem sendo reportadas, e está cada vez mais difícil esconder essa verdade, de que, assim como no passado nós acreditávamos que a Terra era plana e que o Sol, todos os astros giravam em torno do planeta Terra, e era inconcebível a ideia de que o planeta Terra era só um pontinho a mais num cosmo de bilhões e bilhões de estrelas e planetas infinitas, e que, na verdade, aquele pontinho girava em torno de um Sol junto com outros planetas num sistema solar, dentro de uma galáxia composta de vários outros sistemas solares, como a Via Láctea. Era inconcebível essa ideia na época. E hoje, para muitos, ainda é inconcebível a ideia de que não estamos sozinhos no universo. De que não estamos sozinhos nessa infinidade, nesse infinito que é o universo. Existem muitas pessoas que estão convictas de que somos os únicos, que só existe nós, e que não tem nada além disso.
Mas também agora está ficando cada vez mais difícil esconder isso. Está ficando cada vez mais difícil evitar essa verdade. E aí, o Eric von Däniken, no seu livro Eram os Deuses Astronautas, ele traz assim argumentos incríveis. E aí depois tem vários outros escritores e, enfim, documentários e visões. E conforme eu fui me abrindo para a espiritualidade, entendendo, né, que em várias tradições existem registros de seres que vieram das estrelas, que eram adorados como deuses. E esses seres que eram vindos das estrelas, adorados como deuses, foram adorados em diversas tradições, como nós conhecemos a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia céltica, os egípcios, os povos da Suméria, os suméricos, várias outras visões, os astecas, maias. Existem muitas evidências arqueológicas e os historiadores cada vez mais vêm apontando isso, de que eram adorados seres advindos das estrelas, e esses seres que vinham das estrelas eram adorados pelos seres humanos. Conforme você vai observando tudo isso, você percebe, tá, então como é que eu encaixo esses extraterrestres na cosmologia que eu acredito? Porque eu acredito em Deus, eu acredito na consciência crística, eu acredito também em todas as tradições animistas, eu acredito que elas foram formas que o homem encontrou para explicar fenômenos e coisas que eles observavam e acessavam em consciência. E eles foram dando forma a essas entidades. Mas e esses seres extraterrestres? Onde eu encaixo isso, né? Será que eles também estão abaixo da visão de Deus? E aí, conforme você vai pensando, né, com o tempo, e você vai estudando, e você vai vendo, e vai lendo. Eu tenho esse monte de livro atrás aqui de mim, não é à toa. Eu leio muito. E não só livro, também Kindle, e-books e tal. Então, conforme você vai expandindo o seu arcabouço de conhecimentos, tu vai percebendo que a verdade não é só isso que está na frente do teu nariz, não. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí você vai criando essa sua própria cosmologia, essa própria forma de você ver a realidade. Aonde se encaixam essas entidades dentro de uma hierarquia? Entidades, deuses, Deus, Cristo, consciência, universo, extraterrestres. Aonde se encaixa tudo isso? E muitas vezes não se encaixa dentro de uma hierarquia. São coisas paralelas em mundos, realidades e dimensões diferentes. E isso nos abre para ver a vida com uma curiosidade, uma visão investigativa científica muito legal. Porque você não tem respostas prontas para essas coisas. Você vai ter que encontrar suas próprias respostas. Mas você vai entrando numa jornada de autodescobrimento, de aprendizado, de evolução muito fascinante. Eu estou vendo um seriado muito legal. Tem uma... É como se fosse uma Netflix, né? O nome dela é Gaia. É americana, só tem em inglês. E os subtitles, né, as legendas só tem espanhol, francês, alemão, se eu não me engano. E closed captions em inglês. Então, assim, é uma coisa que ainda não chegou aqui no Brasil. Mas é como se fosse um compêndio de vários documentários, né, da Discovery, do History, e documentários independentes, né? Documentários independentes. E fala sobre tudo, sabe? Espiritualidade, ufologia, sobre os mistérios da vida, sobre a existência, fala de muita coisa. E eu tô vendo um documentário lá dentro que já tá na terceira temporada, chamado Ancient Civilizations. Cara, que documentário é aquele? E assim, só especialistas incríveis, cientistas, arqueólogos, paleontólogos, doutores, falando sobre
as civilizações ancestrais, que foram civilizações que foram varridas da face da Terra. E como só os que estão vivos, ou os vitoriosos que contam a história, os únicos registros que nós encontramos deles são de transmissão de contos orais ou registros em pedras, em ruínas, como aconteceu em Göbekli Tepe, que é um sítio arqueológico fascinante na Turquia, como aconteceu nos registros do Vale do Indo, que também é outro sítio arqueológico incrível. E existem tantos sítios arqueológicos, e quanto mais você vai se aprofundando. Recentemente em Cuba, na verdade recentemente não, foi em 2003, uma expedição para encontrar ouro espanhol de naufrágios na região do Caribe ali, principalmente em volta de Cuba, foi contratado pelo próprio governo de Cuba como uma parceria, onde o governo de Cuba financiou uma série de pesquisadores e estudiosos que incluíam geólogos, incluíam arqueólogos, mergulhadores, enfim, diversos estudiosos biólogos para mapear o fundo do mar em volta de toda a região de Cuba para encontrar resquícios de naufrágio e, assim, resgatar ouro. E aí metade do valor ficava para Cuba, a outra metade para os pesquisadores, para a equipe de pesquisa. E um desses mapeamentos, eles descobriram ruínas na parte mais profunda, ruínas que continham construções megalíticas imensas, estradas, pirâmides como as encontradas no Egito, na costa do Caribe, só que mais afastada, assim, para o meio do oceano. E aí eles começaram a falar, né, de onde vem essa... Até esfinge tinha. E aí eles começaram a pesquisar e estudar para entender o que era aquilo. E aí, é claro, eles trazem vários pesquisadores, vários estudiosos, historiadores, e cada um dá um ponto de vista. Não se traz uma visão assim definitiva, porque é teoria, ninguém sabe o que é realmente. Tá lá, mas ninguém foi lá, entrou, porque é muito profundo, para saber o que é realmente, de onde vem, que povo é aquele, que escrituras, que coisas tem lá, né? Então, assim, várias visões. Alguns apontam que pode ser Atlantis, porque o próprio Platão, ele mencionava que Atlantis ficava em algum lugar perto do Mar do Caribe. E o Platão é de uma época antes das grandes expedições que descobriram as Américas, mas Platão já se referenciava ao continente americano. É fascinante, assim, sabe? Então, é muito louco, mas ao mesmo tempo muito prazeroso estudar sobre esses mistérios, sobre essa infinita cosmologia e as diferentes visões e pontos de vista da história e da realidade, porque foram povos e mais povos atrás de povos que vieram à Terra. E talvez, gente, esses registros mais antigos que nós tenhamos dos povos mais antigos, na verdade, não são os povos mais antigos. Vários processos aconteceram que levaram à extinção de civilizações. A mais recente que a gente tem em contato foi o Império Romano, uma civilização avançada, incrível, que de repente, em coisa de 100, 200 anos, foi varrida da face da Terra, deixando só ruínas. Então, essa é a história mais recente, mas peraí, quando a gente sai da nossa arrogância, do nosso ego, que acha que tudo que está nos livros de história é a verdade absoluta, que tudo que é falado é verdade absoluta, quando a gente faz esse exercício de expansão de humildade, a gente começa a criar nossa própria cosmologia. Então eu te convido a criar a sua própria cosmologia, criar a sua própria visão de realidade, criar a sua própria forma de enxergar a natureza da realidade. E tá tudo bem. Vai estudando, vai aprendendo, vai expandindo, e você vai sempre se perguntando,
Aonde eu encaixo isso dentro da minha visão de mundo, de crença, de realidade? Isso aqui encaixa? E se isso encaixa, isso me empodera? Ou isso me enfraquece? Aonde eu coloco isso? E olha, por incrível que parece, né? Quando eu comecei a ler essas cartas de Cristo, né? As cartas de Cristo, as 9 cartas de Cristo, muito dos conhecimentos que a consciência crística traz ali se encaixam dentro dessa visão cosmológica mais ampla de seres infinitos e realidades infinitas. Encaixa muito bem, como uma luva. Então eu estava vendo num dos episódios dessa série Ancient Civilization sobre os Anunnakis. Supostamente um povo que veio de Sirius, da constelação de Sirius, para habitar o planeta Terra há mais de 300 mil anos atrás. E, tecnicamente, esses seres, eles não se encaixavam assim na minha visão de realidade. Eu falei, onde eu encaixo isso aqui? Né? Porque até onde eu estudei, dos registros que eu fui me permitindo aprender, os registros mais antigos que temos de civilização do homem aqui na face da Terra são de 5 mil, 6 mil anos, 10 mil anos atrás no máximo, 10 mil anos atrás no máximo. Mas aí, e os povos antediluvianos que viveram as civilizações antes do dilúvio? Que será o dilúvio? E aí vai, cara, é muito fascinante. Um estudo assim que você vai e não fica naquilo, porque você vai aprendendo mais e você fala, peraí, isso aqui encaixa, isso aqui me empodera, dá para colocar aqui dentro da minha visão de realidade? Não, não dá. Então tá, deixa para lá. Quem sabe um dia eu alcance essa consciência. É realmente, é como os historiadores são. E essa é uma veia muito forte minha, porque eu sempre gostei de história desde moleque. Um dos meus sonhos, quando eu era criança, era fazer história, para ser professor de história. E qual é a visão do historiador? É uma visão curiosa. Ele vai investigar. Ele vai investigar os relatos daqueles povos, o tipo de visão, né? O tipo de visão de religião ou doutrinas que aqueles povos tinham, como eles se relacionavam, como aqueles povos viviam, onde eles viviam, e vai olhando com um olhar curioso, investigativo, mergulhando e entendendo, sem julgar, realmente querendo entender a cabeça, a visão e a realidade daquele povo. Esse é um trabalho de um investigador. Esse é o trabalho de um arqueólogo. Esse é o trabalho de um paleontólogo. E aí ele traz ideias, visões, teorias. E conforme novos indícios, novos resquícios, novas visões vão se formando a partir de outros historiadores, eles vão se reunindo, discutindo, encontrando pontos de vista mais plausíveis e vai deixando um rol de possibilidades e de conhecimentos, mas mesmo assim que podem ser questionados. Podem ser questionados. E isso faz parte da formação da ciência. Qualquer coisa que é dita como uma verdade absoluta inquestionável não é uma verdade absoluta. Isso é uma crença, é uma imposição, isso não é ciência. Então, esse é o meu convite. Crie a sua própria visão de realidade. Abra, expanda a sua consciência, expanda a sua visão, comece a estudar sobre tradições, culturas, religiões, visões, saia da sua caixinha. Não ache que estudar e ter um olhar curioso sobre essas coisas está fazendo com que você profane ou desonre a sua crença. Não, pelo contrário, não tem isso de certo e errado, você só está expandindo a sua visão da realidade. Muitas pessoas têm medo de conhecer o novo diferente,
Porque elas têm medo de como esse novo e o diferente vai ameaçar a crença e a realidade delas. Mas isso é uma coisa do ego, que ele gosta do familiar, ele gosta do previsível, e foi assim que ele aprendeu, foi isso que minha mãe falou, que minha avó falou, que meu pai contou, que eu ouvi na igreja, que eu ouvi na TV, e foi assim que falaram, foi assim que eu aprendi na escola, que eu li nos livros, e é isso, e o teu ego se forma, e isso vira a zona de conforto do seu ego, isso vira a verdade do seu ego, isso se torna aquilo que o teu ego se agarra para ele se entender como ele é e o que ele é. E é isso que faz com que nós nos encerremos para a união das verdades. As verdades múltiplas. Porque toda verdade é uma verdade parcial. Eu tenho uma verdade aqui do meu ponto de vista, você tem uma verdade aí do seu ponto de vista. Se a gente ficar brigando para quem ou quem está falando a verdade, a gente só vai gerar separação, isolamento e vai encerrar eu aqui de um lado, você aí do outro lado, dentro de uma caixinha fechada que não permite enxergar além da nossa própria ignorância e do nosso próprio nariz. Porque, como já dizia William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa vã sabedoria ou vã filosofia pode alcançar. E isso é um fato. Isso é um fato. Existem muito mais coisas entre o céu e a terra, e além mar, além do céu e da terra, além espaço, espaço além, infinito e além, do que você pode rotular e dizer como uma verdade. Não se acha a última bolacha do pacote, que aquilo tudo que tu aprendeu, viveu e conheceu é a verdade absoluta. Sabe por quê? Você está se fechando para um mundo infinito de possibilidades, oportunidades, aprendizados, conhecimento, sabedoria. Você está se encerrando, se fechando, sabe aonde? Na sua mediocridade. E você vai ser só mais um. Mais um gado de manobra no pasto, esperando o abate. Seja a ovelha que questiona, seja a ovelha desviada, a ovelha rebelde, aquela que não se deixa manipular ou dominar facilmente, aquela que se permite conhecer, aprender, beber em diferentes fontes, sem medo de ameaçar a sua verdade. Porque várias vezes, aí, eu vou falar aqui, várias vezes eu li e estudei sobre coisas, por exemplo, quando eu estava estudando ocultismo. E aí o ocultismo fala, né, de magia negra, fala de umas paradas assim bizarras, né? Sacrifício humano e tal. Eu fui estudar aquilo para entender o mal, como o mal opera. E eu comecei a ler aquilo e eu falei, caraca, que bizarro. E aquilo mexeu com coisas aqui dentro de mim, sabe? Revirou meu estômago. E eu continuei aprendendo, estudando sobre, para perceber que aquilo é uma coisa que me fez ter uma visão muito clara da diferença do trabalho da luz e o trabalho da escuridão, né? E aí, quando vários momentos eu li sobre coisas como Demiurgo, Arcontes, Enkiu, Enlil, coisas assim, sabe? Magias. Eu falei, caraca, como isso se encaixa na minha cosmologia? Como isso se encaixa na minha visão? Algumas coisas não encaixaram, eu só descartei. Outras explicaram coisas que eu havia estudado em outros livros, em outras sabedorias, em outros conhecimentos e filosofias. E tudo foi se encaixando assim perfeitamente, sabe? Outras coisas não encaixaram. E eu senti que algumas coisas que eu até li meio que me fizeram assim questionar e me sentir meio duvidando das minhas verdades. Aí eu falei, peraí, deixa eu olhar para isso aqui. Por que isso está abalando a minha verdade? E aí, no exercício de observação, de meditação em cima dessas coisas que balançaram a estrutura do que eu acreditava, eu percebi que no final elas eram complementares, elas não eram antagônicas.
Elas não derrubavam esse castelo de consciências, visões e explicações que eu fui construindo. Mas num primeiro momento, quando eu li, eu falei, caramba, putz, mas tá falando disso? Isso não encaixa aqui. Eu não acredito nisso. E eu entrar assim num embate com aquele conhecimento. E aí aí eu ia meditando nessas coisas, como eu faço até hoje. Ou às vezes eu só deixava de lado e seguia a leitura, o estudo em outras coisas, ou continuava lendo o livro, ou deixava um livro de lado, descartava e ia continuar lendo um outro conhecimento. Aí, de repente, lá na frente, eu estudando uma outra coisa, de um outro livro, nada a ver, aí, pum, caiu uma ficha. Aí eu voltava, como um pesquisador mesmo, que pega vários livros, aí pega assim, peraí, ó, eu já li isso aqui em algum livro. Ah, já sei. Aí ia lá ler. Ah, agora fez sentido, agora encaixou. Porque consciência e conhecimento é isso, é você ir criando um mosaico. É você ir encaixando e criando, expandindo a sua visão de realidade. Vai ter momentos que a peça vai encaixar, vai ter momentos que com a informação, o conhecimento, a sabedoria e a maturidade que você tem, aquilo não vai encaixar ainda. Aí tu deixa de lado. Mas continua estudando, continua expandindo. Aí, de repente, num documentário, num outro livro, numa palestra, alguém fala uma coisa e tu, pum, caramba, aquilo lá que não encaixou agora está encaixado. É como um quebra-cabeça, quando você joga um quebra-cabeça sobre a mesa. Aí tá um monte de peça espalhada. Aí você pensa, vou começar pela borda. Aí você começa pela borda. Aí você encontra algumas peças que encaixam ali na borda, mas aí tu trava ali na borda e tu fala assim, caraca, peraí. Então, vou deixar a borda aqui de lado, deixa eu ir para um outro pedaço aqui que eu vi algumas pecinhas aqui que parece se encaixar. E tu vai ali e vai montando. Aí você vai montando o quebra-cabeça, uma borda, um meio, a outra borda, um outro pedaço, uma coisa aqui, outra ali. E aí, aquela borda que naquela hora você não conseguiu construir porque a informação de dados e peças diferentes que tu tinha ali naquele momento estava embaralhado, era muita coisa, ou não fazia sentido, ainda não encaixava naquele momento, de repente começa a se encaixar. Aí você percebe, tem mais umas peças aqui, ó, para eu terminar de montar essa borda. Aí você vai colocando outras peças. Aí você, tem mais outras peças aqui, ó, para dar forma para esse pedaço aqui do meio. Aí tu vai pum, bum, bum, bum. E é assim. É assim a evolução da consciência e do conhecimento. É assim que você atinge a verdadeira sabedoria. É assim que você sai de um medíocre para um catedrático. É assim que você sai de uma pessoa sem profundidade para uma pessoa profunda. É assim que você sai da tua visão obtusa de realidade para uma visão mais abrangente. Mas é um exercício de destruição do ego dia após dia. Porque tem momentos que você olha uma peça assim e você fala, não, eu vou montar essa peça na marra. Mas ela não encaixa no teu nível de compreensão, conhecimento e maturidade. Naquela hora aquilo não vai. E aí tu fica ali com o teu ego pegado. Não, eu vou fazer acontecer aqui nesse ponto. Vai ter que dar. E aí você se frustra. Aí você tem que desconstruir teu ego e falar, tá tudo bem, eu não vou conseguir montar isso aqui, deixa eu ir para outro pedaço. E vários momentos você vai ser enfrentado com verdades e conhecimentos que teu ego vai lutar contra aquilo. E você vai ter que fazer um exercício de respirar e falar, ego, eu te reconheço, eu te vejo, eu sei que você está aqui, tá tudo bem você estar aqui. Mas deixa eu seguir aqui no meu conhecimento, na minha expansão. Perceba que quando você cria a sua cosmologia, você vai encontrando a resposta para as questões existenciais que antes você não conseguia responder. De onde eu vim? Por que eu vim? Para onde eu vim? Conforme você vai respondendo essas questões existenciais e você vai criando uma visão sua da realidade, você vai se sentindo mais pleno, mais completo, mais convicto, mas ao mesmo tempo aberto para conhecer novas coisas, aprender novas coisas, ter novas experiências. E você vai percebendo, sabe, uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, estudando diferentes religiões e até frequentando cultos ou cerimônias de diferentes religiões, eu comecei a encontrar uma admiração
pela diversidade. Uma admiração, porque, gente, é tão incrível a diversidade, é que as pessoas que estão ainda arraigadas e presas no ego, elas acham a diversidade uma ameaça. Elas sentem medo do diferente, elas sentem medo da diversidade, porque elas ainda estão na ignorância da busca pela verdade absoluta, que é a verdade no final contada por aqueles que venceram as guerras, que mataram outros, que passaram por cima de crenças e destruíram registros e destruíram verdade. É essa verdade que você quer se apegar? A verdade que passa por cima, que coloca na forca, que queima, que mata, que é essa verdade que você quer se apegar? Ou é uma verdade mais abrangente, se permitindo ouvir e conhecer aqueles que perderam, aqueles que morreram? Por que morreram? O que eles lutavam, pelo que eles lutavam e no que eles acreditavam? Então, com essa visão, você vai ficar muito mais sábio, muito mais expandido e vai ter muito mais conteúdo para conversar também. E você vai conseguir conversar sobre tudo. E você vai ver um prazer nessa diversidade tão grande. Você vai estar sempre com um olhar curioso para enxergar o que há de diferente no mundo.